No meu último vídeo eu falei sobre a resiliência, mas como o áudio ficou falhado em vários pontos, tive que fazer alguns cortes e o vídeo ficou incompleto. Então eu quero complementar algumas coisas e acrescentar outras neste vídeo aqui. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre o significado da resiliência. É a pessoa não desistir, ter paciência, superar as dificuldades, ser forte, seguir adiante sempre. Podemos dar um exemplo de resiliência num objeto que sofre uma pressão, que fica deformado por um instante e depois volta novamente à sua antiga forma. Isso é a resiliência. Na vida, muitas vezes estamos sob uma pressão em meio às dificuldades, parece que vamos nos perder, vamos perder o contato com a nossa essência, mas daí de repente ressurgimos de novo, mais fortes, um pouco mais desenvolvidos, novamente em contato com a nossa essência. Então, assim ocorre na caminhada da vida. Coisas agem sobre nós, influências negativas, os embates da vida social, as dificuldades, pessoas que buscam nos manipular, nos arrastar por caminhos errados, as energias trevosas. Estamos em meio a tudo isso. Todas essas diferentes situações agem sobre nós, deformando muitas vezes a nossa visão, a nossa sensibilidade, a nossa vontade de seguir adiante. Mas daí, novamente, é preciso voltar à sua forma, um pouco mais amadurecido, um pouco mais desenvolvido, com um olhar mais apurado e contundente. Então, a resiliência é isso. É isso, encarar os desafios e ir se fortalecendo com eles, mantendo a sua forma, a sua essência, por mais que isso seja muitas vezes sufocado, mas precisa sempre ser novamente redespertado. Esse renascimento precisa se dar constantemente, através da vigilância e da oração. Nisso a resiliência se torna algo prático na vida do ser humano. Conforme eu disse no vídeo anterior, é um conceito modista dos dias atuais. Quantos coachings, palestrantes, espiritualistas, mercadológicos não falam tanto da resiliência e de outros conceitos modistas que vão surgindo. Então, muitas vezes esses conceitos acabam sendo difamados por aqueles que mais falam desses conceitos, buscando o lucro, a evidência, o destaque, o sucesso, a projeção e o enriquecimento fácil, É até um negócio engraçado, entre aspas, quantos espiritualistas querem praticar a espiritualidade através de um enriquecimento. O que muitos espiritualistas querem é vender um produto, enriquecer, ficar numa bolha, enquanto que os outros permanecem no mundo trabalhando e pagando para os gurus que ficam lá numa boa. Então muitos espiritualistas de fachada e espiritualistas mercadológicos agem assim, explorando os conceitos do momento. Assim é com a resiliência. Durante a pandemia se falou muito da resiliência. Quantos psicólogos não falaram da resiliência? Mas é um conceito interessante. É um conceito interessante. E precisamos ter essa resiliência. E daí eu quero colocar a seguinte pergunta: e os fracos, os acomodados, os indolentes, os mimados,
Como eles lidam, como podem lidar com a resiliência? A resiliência é para eles? Não. A resiliência não é para os fracos, é preciso pontuar. É para os fortes. Pessoas fortes são resilientes simplesmente. Muitas vezes, até sem conhecer o termo resiliência. Porque quem é forte, ele aprende a lidar com as situações da vida, com os altos e baixos, com os sofrimentos. Quem é forte muitas vezes está espremido em momentos da vida, em meio aos resgates kármicos, às dificuldades. Mas quem se conhece e sabe onde quer chegar, segue adiante. Esse saber onde se quer chegar, prestem atenção, esse saber onde se quer chegar é uma das chaves da resiliência, porque neste mundo conturbado, modista, de transitoriedades, de aparências, de faz de conta, se o ser humano não sabe onde ele quer chegar, ele se perde. Ele se perde. Se o ser humano não sabe onde ele quer chegar, ele se perde. E não me refiro aqui ao sucesso, à carreira, à vida familiar, o destaque, a busca pela riqueza. Este onde se quer chegar não é isso. Não é isso, mas sim o destino espiritual. Voltar para o reino espiritual, de onde um dia partimos, para efetuarmos várias encarnações e reencarnações aqui na Terra, mantendo a nossa essência acesa, viva e ativa. E isso todo ser humano veio buscar aqui na Terra, mas a maior parte das pessoas se perdeu porque permitiu os desejos da mente, do cabeção, manipularem os sentimentos, sufocarem a verdadeira vontade. A maioria esmagadora das pessoas se perde por causa de desejos fúteis, coisas pequenas, passageiras, ninharias, aparências, ilusões, enganações. As pessoas se perdem por causa disso, jogam fora toda a sua vida, jogam fora o rumo. As pessoas esquecem onde querem chegar e onde precisam chegar por causa de ninharias que aparecem no meio do caminho. Aquele que sabe onde quer chegar, ele até pode ser tentado e é tentado também por esses desejos, ninharias, propagandas, marketings, ilusões, né? Mas quem sabe onde quer chegar, ele segue adiante, mesmo que aos trancos e barrancos, resistindo, sobrevivendo. A resiliência é isso, é sobreviver às tentações, é sobreviver aos desejos que arrastam para a lama, é sobreviver às ilusões, às mentiras, às enganações ideológicas, todas essas aparências que estão aí pescando os seres humanos. Os seres humanos viraram peixinhos neste mundo. Peixinhos que babam por minhocas artificiais. Os fracos são assim, são verdadeiros babões. Deixam-se enganar, deixam-se levar, se iludir, em troca de prazeres passageiros. E por isso a resiliência não é para eles, porque a resiliência significa ser mais forte do que tudo isso. Ser mais forte do que os desejos, as tentações, as dificuldades que muitas vezes parecem nos deformar, mas quem é forte segue adiante e novamente volta à sua forma, tendo aprendido um pouco mais, tornando-se um pouco mais forte, um pouco mais profundo na visão, na percepção e na sensibilidade. Isso é a resiliência e não é para os fracos,
porque os fracos cedem muito fácil às tentações, aos desejos, às ilusões, às mentiras, às iscas saborosas, às minhocas artificiais que são lançadas neste lago de ilusões, onde as pessoas são pescadas como peixes famintos, porque perderam a vontade de chegar no lugar onde se deve chegar, para onde se deve retornar, que é o reino espiritual, o mundo espiritual. Descemos aqui para a matéria grosseira mais densa. Tivemos várias encarnações e reencarnações. O ser humano precisa manter viva a sua essência, a sua intuição. Essa vida interior não pode ser soterrada pelas externalidades, onde em meio às tempestades das externalidades o ser humano mantém o seu núcleo ativo, ele está praticando a resiliência. Sem toda essa verborragia dos gurus, dos vendedores de livros, de palestras, de cursos, etc. e tal. Falo aqui da resiliência na sua simplicidade, daquele que é resiliente sem saber, muitas vezes, o que é a resiliência e sem precisar teorizar muito sobre isso, porque o espírito não busca por teoria, por teorizações. O espírito busca apenas manifestar a sua intuição e viver através da intuição, captando aquilo que vem de planos mais elevados, através de guias espirituais que estão aí nos orientando, atuando sobre a consciência, buscando nos orientar para que possamos voltar um dia ao reino espiritual, de onde partimos em busca da nossa riqueza, do nosso desenvolvimento espiritual, do nosso autoconhecimento. Quem mantém a intuição ativa, mantém contato com o seu plano de origem e recebe as orientações de que necessita e não deixa o núcleo interior ser sufocado pelas tentações, influências externas, por mais que isso muitas vezes atrapalhe ouvir o núcleo interior. É fato. Nesta vida louca, em meio aos semelhantes e tantas loucuras, muitas vezes é difícil ouvir a intuição, mas quem é resiliente, ele promove uma busca, ele promove uma caminhada, ele promove o constante estado de vigilância para ouvir as orientações por meio da intuição. Isso é a resiliência. É aquele que muitas vezes quase se perde e volta novamente à tona, permanecendo o que é, tendo acrescentado algo ao seu autoconhecimento, à sua fé, à sua pureza interior. E é assim que precisamos caminhar na estrada da vida, sempre adiante, porque sempre adiante é da vontade de Deus, como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. E seguir sempre adiante é uma forma de colocar em prática a resiliência que o ser humano manifesta através da intuição. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até mais. Valeu, gente!